Olá, estamos ao vivo, boa noite, eu sou o Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos, em mais um Motivo a Debate. Isso aí, e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, a sapiosexualidade. O Rafael que propôs esse tema, ele andou se interessando em pensar sobre isso e debater com a gente essa questão que é mais um modelo de identidade sexual. E eu queria aproveitar e passar a bola para o Rafael para falar um pouco para a gente do que levou ele a pensar nesse tema e o que ele andou pesquisando sobre isso aí para dividir com a gente. Então, a gente já vem falando sobre a superficialidade nas relações há algum tempo aqui, de diversas maneiras, e isso me fez pensar por um outro lado, né? A gente já citou aqui as pessoas que se atraem por um corpo bonito, as pessoas que se atraem por quem tem dinheiro, as pessoas que se atraem por diversas formas, e eu pensei sobre a sapiosexualidade, que na verdade a sapiosexualidade a gente vai abordar de forma mais destrinchada à frente, é o interesse por pessoas inteligentes. Mas que tipo de interesse é esse? Porque isso é importante a gente pensar, né? Porque interesse a gente tem vários. Tem interesse em pessoas loiras, em pessoas morenas, em pessoas altas, em pessoas baixas. Mas acho que a sapiosexualidade ela vai um pouco além desse mero interesse. Não sei como nomear isso. Então, o que acontece? Eu peguei um trecho de um artigo de um jornal online, Psiconline News, que fala sobre aqueles que admitem sentir atração pelo interior, ou mais especificamente, pela capacidade intelectual. Muitas vezes começam nas preliminares com conversas interessantes sobre filosofias, políticas, finanças, enfim, são diversos assuntos que na verdade são tem a ver mais complexos. Com o conhecimento e a bagagem cultural que a pessoa tem. Eu vou falar nisso posteriormente, vou só terminar aqui. E nas preliminares com conversas interessantes. E se excitam por causa do insight que o outro promove. Sim, é como se na conversa o outro tivesse sempre um conhecimento daquilo que está sendo conversado. Então ele aborda sobre diversos assuntos e isso acaba gerando no outro interesse, um tesão, inclusive. E aí aqui no texto diz que o sapiosexual ele se sente estimulado e desafiado pela maneira de pensar do outro. Basicamente, acha a inteligência do seu parceiro sexual a característica mais atraente. Ou seja, há uma predileção pela inteligência, e não só uma inteligência específica, mas um conhecimento geral e amplo em que provoque outras reflexões. Sim. Nessa relação. Sim, e isso fica inclusive à frente daquilo que se pode ver. Acho que no texto a gente ainda colocou dessa forma, né? No tema. Aquilo que a embalagem não mostra. Aquilo que a embalagem não mostra. Porque às vezes a gente está vendo alguma coisa e só a partir de um contato mais profundo, um contato mais próximo, é que a gente vai conseguir chegar a esse ponto e a partir disso gera o interesse. Você perguntou sobre alguma questão cultural. A psicóloga Mila Cauê, ela fala de alguns pontos que definem nossos gostos e diz que ao longo da vida, acredito que não seja novidade para muitos, na verdade os modelos educacionais, as nossas experiências, alguns elementos culturais, eles vão nos formando, inclusive lapidando o nosso gosto, o nosso interesse sexual. Então, eu li um trecho, até a gente estava conversando sobre isso um pouco antes, sobre uma pessoa que é sapiosexual, ela normalmente tem esse interesse no outro a partir de uma identificação que ela tem nela. Uma pessoa que tem um interesse por pessoas inteligentes, ela se vê dessa forma. Então, tá ligado a isso que a psicóloga Mila Cauê fala, que é a construção da pessoa enquanto, enfim, as suas... Você está falando de identidade, né? Sim. Da identidade que a pessoa da identidade que a pessoa acredita ter e da identidade que ela busca para uma relação. Seria isso? Sim, sim. Exatamente isso que a gente precisa fazer.
Hoje quem já deu oi pra gente aqui é a Pamela Leles, Aline Ribeiro, Tayara Rodrigues, boa noite meninas. Oi gente. Tem também algumas pessoas assistindo, a Soiane Sidaco, Nayara Santos, a Thaís, beijo amor. Oi mãe. A Neinha, o Danilo Haritz. E a gente sempre pede que, se puderem, compartilhem para que mais pessoas possam assistir essa live, curtam aí a live e curtam também a nossa página e o nosso canal no YouTube. Se inscreve aqui embaixo no YouTube. Em relação a isso que você está falando sobre identidade, sempre me chama a atenção essa temática, porque até porque atualmente identidade tem sido algo muito polêmico, né? Sim. Identidade sexual, identidade de gênero, identidades geram polêmicas. Mas a identidade é uma coisa que é curiosa, porque muitas pessoas ainda acham que a gente nasce com uma. Que é uma coisa que vem pronto na genética, meramente genética. E o que a gente sabe é que tem influências genéticas, mas tem uma influência fundamental e talvez, na minha leitura, principal, que é a cultura, a educação, o que você tem de referência, aquilo que você convive. Sim. Como é que ficaria isso no campo da sapiosexualidade, né? Por que será que a inteligência tem essa primazia no interesse sexual? É só um interesse sexual? Então, pelo que eu vi, eu vou até falar sobre o campo da paixão, em que eu li uma parte que fala da parte química também. Ele diz que a dopamina, a noradrenalina e a serotonina são... A paixão, ela vai exatamente nesses pontos. Essas são as substâncias que estão envolvidas na paixão. A dopamina, ela tem... eu vou pegar as partes que tem a ver com a paixão, porque eles atuam em outros lugares também. Mas a dopamina é a sensação do prazer, ela atua na sensação do prazer. A serotonina é no ritmo cardíaco, no humor. A noradrenalina também no humor, na ansiedade. E aí eu não conseguia achar algo que correlacionasse dessa forma que eu vou expor agora. Mas eu fico pensando que quando a gente se apaixona, a sensação do prazer, ela é tocada de alguma forma. Ela é amplificada. O humor da gente tem lá as suas alterações. O ritmo cardíaco, isso aqui fica claro para mim. Eu me perdi na sua pergunta, mas me ajuda aí. Eu nem fiz pergunta. Não, você fez uma... Agora você fez seu pensamento. Você fez um... Mas vamos focar aqui na paixão. Depois a gente volta para o que eu tinha perguntado. A paixão, ela tem alguns sintomas físicos. Sim. Que é o que você está sinalizando, né? Você tem taquicardia, sudorese, você tem vários sintomas físicos diante de alguém que desperta em você paixão. Sim. E você citou algumas substâncias que fazem parte do nosso cérebro, da nossa química cerebral. Mas você estava falando sobre isso em relação ao sapiosexual. Essas substâncias ficam mais ativadas? Não, eu ia falar disso, agora eu lembrei. Porque você falou sobre identidade e perguntou alguma coisa sobre sapiosexual. Na verdade, falando da paixão, independente do interesse que a pessoa tiver, essas substâncias elas serão ativadas de qualquer forma. Em que circunstância você está falando? Quando a pessoa se apaixona. Sim, isso eu sei. Eu estou dizendo no sapiosexual. Então, também vai ser. Só que, como eu falei, da identidade que é construída ao longo dos anos, a pessoa ela começa a se enxergar também com essa identidade. E eu acho que, a partir disso, ela começa a projetar no outro um pouco disso. Eu vejo como uma situação de projeção. Sim, o que eu posso trazer de colaboração, pelo menos para a gente pensar junto, numa leitura da psicanálise, é que toda paixão é um recorte. Sim. Você pode se apaixonar por um olhar, por um jeito de fazer algo, por uma voz, por algo. É sempre atribuído ao conjunto, né? Aquela pessoa é incrível, é especial, faz e acontece. Mas o objeto causador de desejo é sempre um recorte. E dentro da leitura do sapiosexual, o recorte é a inteligência, ou a capacidade de provocar reflexões. Sim. Foi isso que eu entendi.
E aí a minha questão é, qual é a relação que você está fazendo da paixão com o sábio sexual? O que te levou a falar de paixão nesse momento? Tá. Na verdade foi porque eu fiz meio que um entendi, é só organização para... foi só uma organização, porque eu ia falar de paixão e até eu peguei depois, vi que você também pegou alguma coisa nesse sentido, é porque a gente trouxe aqui, existem os outros tipos, né? O tecnosexual, o metrosexual, que talvez a gente vai chegar lá mais à frente. Mas o sapiosexual, ele não é só o interesse sexual. Essa era uma pergunta que a gente estava colocando. Não é só o interesse sexual, ele se interessa e se apaixona por isso. Por essa pessoa que ele julga ser mais inteligente e tudo mais. Então não é só uma paixão pelo saber. Isso. Porque se a gente pegar, por exemplo, zoofilia, que tem a questão do interesse sexual por animais. Sim. Então, assim, isso... Mas eu acho que a gente está falando de coisas diferentes, né? Sim, mas eu só peguei isso para poder chegar ao que você estava falando. A zoofilia é o interesse sexual por animais. Quando a gente fala de sapiosexualidade, a gente não fecha só no interesse sexual. São pessoas que têm interesses não só sexuais, mas acaba se apaixonando mais facilmente por pessoas que tenham essas características. Eu acho que está para além da paixão, né? Pelo que eu andei pesquisando, esse termo sapiosexual surgiu pelos anos de 1998. E ele significava exatamente essa identidade de pessoas que se interessam pela capacidade da inteligência, da cultura e do conhecimento das pessoas, independente dos seus gêneros. Ou seja, o João poderia se apaixonar tanto pelo Pedro ou pela Maria se esses fossem inteligentes. Ou seja, a inteligência estaria acima de todas as outras características. E a curiosidade que fica em relação ao sapiosexual ou à sapiosexualidade é que o sapiosexual ele tem a ver com uma identidade, enquanto as filias ou parafilias, essas que você citou, zoofilia, podolatria, outras que existem por aí, elas têm a ver muito com o ato sexual, com o rito do ato sexual, enquanto o sapiosexual ele tem a ver com a forma como ele se relaciona com as pessoas de um modo mais abrangente. Sim. É claro que um sapiosexual poderia transar com uma pessoa não tão inteligente. Sim. Mas a busca que ele tem, o interesse maior, aquilo que causa nele, que move o seu desejo, seria essa inteligência. E é curioso como muitas pessoas desconhecem essa modalidade da sexualidade, essa nomenclatura, até porque é muito recente, mas existem em muitas pessoas essa característica, esse despertar de interesse pelo poder de saber do outro. E a gente vê muito isso na relação, às vezes, professor e aluno. Sim. Não tinha pensado dessa forma, mas é uma coisa que acaba aparecendo bastante, né? Muitas vezes, independente aí de meninos ou meninas, eu digo que adultos também, muitas pessoas se encantam exatamente por essa capacidade de saber do outro, que desperta um encantamento, uma paixão, um desejo, que inclusive pode ser sexual. Sim. Então, a sapiosexualidade está presente em vários aspectos da vida. Pode ser canalizado para a questão sexual, mas também pode ser canalizado para as questões afetivas, assim como a homossexualidade, a bissexualidade ou outros modelos de sexualidade. Uma coisa muito interessante que eu li também foi o seguinte, porque a gente tende a olhar dessa forma sobre o interesse pela inteligência e tudo mais, e quando a gente não tem um conhecimento mais amplo, tende a achar que o interesse por uma pessoa inteligente é a sapiosexualidade. Mas eu li que muitas das vezes a pessoa se interessa pela inteligência do outro já pensando que de repente ele pode ter uma carreira profissional mais consolidada. Um ganho secundário, né? Sim. Assim, falando de outras formas, de uma forma mais prática, uma pessoa que tem mais possibilidade de ter grana. E aí isso fica camuflado.
Então, até para identificar, às vezes confunde. Até porque a inteligência não é um fim nela mesma, né? Sim. Uma pessoa muito inteligente que não produz nada com a sua inteligência talvez não seja uma pessoa tão interessante. Agora, uma pessoa que, tendo a inteligência que for, consegue produzir coisas, novos conhecimentos, novas ferramentas, provocar reflexões, ela pode sim despertar interesse. Então, acho que é mais ou menos isso o que você está colocando, né? Tem vários comentários aqui, vamos aos comentários porque esses são os melhores. A Pamela Lela está falando sobre o recorte, a paixão e o desejo. Não seria do campo do fetiche esse desejo pelo sápio, pelo conhecimento? Eu, particularmente, Pamela, a gente até conversou antes dessa live, a Pamela é alguém que eu troco bastante ideia, que a gente troca bastante conversas aqui e ideias. Eu pensando um pouco depois da nossa conversa, Pamela, eu entendi que tá para além do fetiche. Eu também acho, porque o fetiche, a gente fica muito no campo sexual. O fetiche ele acaba sendo algo muito vinculado ao sexo. E eu acho que, relendo algumas coisas, a compreensão do sápio sexual está no campo de convivência, mais do que o ato sexual, né? O Bruno Carvalho está dando parabéns. Nossa, rapaz. Amigão aí. Acho que é a primeira vez que ele consegue parar para ver alguma live nossa. O Bruno é músico, ele toca no grupo Intimistas. Seja muito bem-vindo aí. E muito obrigado aí pelos elogios, né? Pelo trabalho que a gente vem fazendo. Esse tema de hoje, além de criativo, é muito pouco abordado nos dias de hoje. E particularmente me interessa muito. Que bom que a gente está conseguindo trazer temas que sejam do interesse de vocês. É o que a gente tenta fazer sempre. A Simone Terra está comentando que inteligência é afrodisíaco. Concordo. A Pamela Lela está dizendo que é bem comum se encantarem pelos professores ou professoras que estão no lugar do saber. A gente anda no sujeito suposto saber também. E que acontece na relação clínica. Né? É porque o sujeito suposto saber não é da psicanálise. A psicanálise fala sobre esse lugar, que na verdade pode ser ocupado por qualquer profissão, por qualquer pessoa a qualquer momento. Na verdade você atribuir um valor enorme ao saber que você acredita que o outro tem. E que pode ser ou não ser, não é? A Raíssa Nunes está dizendo que é como se fosse uma atenção seletiva para esta qualidade. Isso, Raíssa. É porque acho que no campo da sapiosexualidade, e aí é pra gente pensar aqui junto, é algo que fala de si. Sim. Então, esse radar, essa atenção seletiva, ela fica mais evidente porque é algo que você está vendo como espelho. É o que você busca. É você encontrar, como diriam os românticos, a sua alma gêmea. É você ter alguém que vai trocar com você num grau que te satisfaça. E para algumas pessoas o grau de satisfação está mais vinculado à inteligência do que a um corpo sarado, do que a alguns outros pontos que também podem ser interessantes. O Carlos Henrique, faz tempo que ele não participa aqui, que bom que você está de volta. Legal. Então, olha só. A Raíssa também fez outro comentário aqui que eu não tinha... uma atenção seletiva para não, embaixo. É como se fosse uma lente que você veste e passa a enxergar de forma mais canalizada a qualidade da inteligência. Uma atração por esta qualidade. E o Rafael fez um comentário que eu acho legal a gente repercutir. Esse interesse pelas consequências da inteligência. Porque alguém que vai ter uma carreira de sucesso, que vai ter um bom salário, ou que vai garantir mais uma estratégia de segurança, enfim, algo que a inteligência possa representar para a pessoa, também são pontos fortes nessa sapiosexualidade. Sim. Acho que se trata não só da inteligência enquanto poder conversar com alguém inteligente, mas do que ela pode gerar, de que frutos essa inteligência pode gerar. Mas teve um trecho que eu li que diz que isso pode ser uma consequência, mas não é o foco de uma pessoa sapiosexual. Isso não, pelo menos das... Mas você disse isso antes aí. Contradizendo, o que eu falei que aparece como contradição. Não vejo contradição nenhuma. Na hora de identificar uma pessoa, porque se uma pessoa ela busca uma pessoa inteligente focando nas consequências, ela não é vista como uma sapiosexual. Por quê? Porque o interesse é da inteligência sem esses interesses posteriores. Existe? Pelo menos é o que consta no Psico Online News. Sim, a leitura... Pois é, mas eu acho que é legal a gente questionar um pouco, né? Porque
Eu não acredito muito que é possível você ter um desejo sobre algo como fim nele mesmo, né? Alguém que tem uma atração sexual ou uma busca por relacionamento por alguém espiritualizado. É só um exemplo, tá, gente? Não é só porque a pessoa é espiritualizada, é porque isso tem uma consequência, porque isso quer dizer alguma coisa. Tem sempre um depois. Sim, mas aí, segundo algumas coisas que não só eu li, mas como eu conversei com algumas pessoas a partir da escolha desse tema, e eu penso no seguinte: você se relacionar com uma pessoa com esse interesse, penso que quando você se apaixona e tal, e tem alguma coisa assim ligada ao prazer, e quando a pessoa é inteligente, o que fica ao longo da relação são boas conversas que causam prazer, são um entendimento ali mútuo que pode... as diversões, as conversas sobre diversas coisas. Eu acho que é nesse ponto e nesse foco em que a pessoa que tem essa sexualidade... Mas isso é consequência. Sim, mas não a consequência do vislumbrar financeiramente alguma coisa. Mas eu não me limitei a isso. Tudo bem. Eu estou dizendo que todo interesse por uma inteligência tem a ver com as consequências dessa inteligência, seja elas quais forem. Se você é impactado por uma conversa, porque alguém falou algo que você nunca pensou, você acabou de modificar um pouco da sua vida. O que eu estou dizendo é que se for interesse, por exemplo, financeiro, tem outro nome. Eu não conseguia chegar a ponto de encontrar. Sim, mas qual é olha a só. nomenclatura. O interesse financeiro, se ele for meramente um interesse financeiro, você não vai querer pegar alguém inteligente, você vai querer pegar alguém rico. Você não precisa da inteligência se você já tiver alguém com a grana no bolso. Mas fantasiosamente, o jeito inteligente... Mas o foco está na chega até lá. inteligência, e toda relação tem um quê de fantasia. Não dá pra você ter qualquer tipo de relação sem fantasia. Senão, a própria questão do interesse à sapiosexualidade envolve acreditar que o outro sabe alguma coisa. E isso é fantasioso por si. Sim. Então, as relações se dão por algo de fantasioso, por algo de uma expectativa, por algo de um encantamento. E todo encantamento, a própria palavra já traz em si a ideia de fantasia. Assim como fetiche tem como origem a palavra feitiço. Então, o que está no jogo da paixão ou das relações amorosas é um grau de fantasia. E é o que a gente precisa para sustentar isso. Porque a hora que a gente só vê a realidade dura e crua, haja amor para aguentar. Pamela Leles botando polêmica na nossa conversa. Peraí, vamos lá. Vamos ler aqui só o de baixo rapidinho, Pamela. A Verônica Moraes. Coisa difícil. Para todo tesão tem uma explicação. Estamos dificultando. Verônica, nem todo tesão tem explicação, né? E às vezes nem é bom achar a explicação. Às vezes só o tesão basta. Mas como aqui a proposta é refletir sobre, a gente tenta buscar causalidades e influências. É polêmica mesmo, gente. E essa fala da Pamela eu acho sensacional, né? Falaria que só existe a fantasia. Eu não sei, eu acho que é uma questão interessante. Eu tenho uma certa simpatia por essa ideia, Pamela. Agora, você sabia que é predominante nas mulheres a sapiosexualidade, mais nelas do que nos homens, segundo a sexóloga Miren Larrazabal? É mesmo? E por quê? Não dificulta, não. Você levanta a bola, eu corto. Embora se aplique a homens e mulheres, é predominante no sexo feminino, segundo a sexóloga que eu acabei de falar, que ela é presidente da Federação Espanhola de Sexologia. Não significa que os homens valorizem menos a inteligência que as mulheres, mas que antes da inteligência, outros atrativos são mais prioritários. Tipo quais, Rafael? Cite 3. Explica pra galera, Rafael. Você tá falando uma coisa importante. Pode me colocar na roda aí, rapaz. Eu não tô te colocando na roda, já que você levantou essa questão de que... Eu só trouxe aqui a teoria. Entendi. Olha só. A Pamela só tá fazendo uma correção de que para início de conversa ela tá falando do primeiro momento, de fato. Até porque em algum momento a realidade aparece, né? Ela não dá... É difícil uma relação se sustentar apenas pela fantasia. O que a gente está colocando é que a fantasia compõe uma boa parte das relações. A gente precisa tanto de um pouquinho da realidade como de um pouquinho da fantasia. Mas voltando nisso, que eu não vou deixar barato, o Rafael levantou uma polêmica aí,
eu não vou deixar passar. Tá bom, olha só. O que você entende? Por que as mulheres seriam mais sapiosexuais? Algumas mulheres e tal, eu não vou tomar como verdade absoluta, mas o que eu escuto muito conversando é o seguinte: as mulheres, não, ou melhor, os homens, eles funcionam mais no visual. Uhum. Partindo desse princípio, já é uma coisa que os homens talvez não tenham isso como determinante. Certo. As mulheres não, as mulheres vão funcionar, falando de forma mais clara, a mulher tem o tesão despertado muito mais, às vezes com a audição, com o toque, o homem não. O homem é provável que passe uma mulher com um corpão na rua, o cara já vai ficar maluco de olhar aquilo ali. Então eu penso nessa linha. Entendi. Eu te respondi? Acho que é uma boa resposta. Entendi. Tá bom, você tá engraçadinha beça hoje. Eu? Eu acho que se a gente for usar a psicanálise como referência, Freud trazia 2 modelos de estruturas, né? A neurose obsessiva e a neurose histérica. Deixa de ser palhaço, cara. Eu não tô sendo palhaço, eu tô falando sério, é você que tá sendo palhaço. A questão é que nessa ideia de Freud, que se vincula até hoje dentro da psicanálise, a estrutura de desejo é diferente. Sim. Enquanto que o homem procura um objeto, né, para ficar ali como é que eu vou dizer? Como roubando minha água, o desespero da pessoa. Como um objeto até de feitiço, de encantamento, ele quer conquistar em geral, né? Ele quer buscar por isso. E ele vai usar algumas estratégias para isso e vai ficar procurando até alvos. Enquanto muitas vezes as mulheres não são tão ativas nesse processo. Há uma questão do ser conquistado e a inteligência é um fator muito forte para você avaliar com quem você vai sair. É um critério interessante de filtro. A Verônica está dizendo, a pessoa tem tesão pela estrutura. Mas isso é de forma inconsciente, né? Não bem assim. Eu acho que as pessoas nem sabem disso, né? A gente está aqui dividindo... Verônica, é mais para poder elucidar. Mas dentro dessa proposta, Verônica, se a gente partir para a ideia mais literal da palavra estrutura, muitas pessoas têm tesão pela estrutura que elas enxergam no outro. Seja a estrutura financeira, a estrutura intelectual, a estrutura de vida. A pessoa já tem, sei lá, seus 30 e poucos anos, vida estabilizada, trabalha, paga suas contas. Isso também é algo que causa algum tipo de encantamento. Então, nesse tipo de significado para a palavra estrutura, sim. Mas nesse campo da psicanálise, eu poderia dizer que as pessoas não sabem disso, não têm essa clareza, mas que isso está em jogo, né? E como a Pamela Leles colocou no gozo, porque a grande questão é que todo mundo quer gozar, e eu não estou falando do orgasmo. Em psicanálise, o gozo tem a ver com usufruir de algo, a ponto de não ter mais demanda. Mas eu vou permanecer aqui na polêmica que você levantou. Como a sexóloga fala ali, de que não significa que os homens valorizam menos a inteligência. Eu fico me questionando, será que esses homens são os homens de estrutura histérica? Aí você está entrando num campo que eu acho difícil responder. Mas se a gente for parar para pensar sobre toda essa explicação que você deu, tende mais a ser por aí. É porque eu acho que não é matemática, né? Só para esclarecer para ele, porque a gente sabe disso. Mas assim, não é matemática, não é, quer dizer, quem gosta de inteligência é histérico, não. Seria um reducionismo muito pobre. Na verdade, fazendo toda essa explicação que você deu. Mas ainda assim é um reducionismo que não cabe, porque a questão da inteligência, ela é importante para todo mundo, para qualquer estrutura. A questão é se ela é prioridade ou não. E isso vai variar de pessoa para pessoa, porque você pode ter uma histérica que vai achar muito mais interessante o sarado. Até porque tem gente que tem uma estrutura e passeia por outras, né? Mas isso não tem a ver com passear por outras estruturas, tem a ver com a forma como ela canaliza o seu desejo, a sua forma de gozo, o significado que aquilo tem para aquela pessoa. Tem gente que tem prazer em ensinar, tem gente que tem prazer em correr 10 quilômetros, cada um goza de uma forma. Então, isso não fala da estrutura em si. Não é por causa do tipo de gozo que a gente vai definir a estrutura. Acho que isso é complexo demais para isso.
A Pamela Lery está dizendo que está muito psicanalista hoje. Vamos tentar remodelar a conversa aqui. Ângela Machado, boa noite. A Evelyn Não, ela Alves. disse que ela tá muito psicanalista hoje. Ah, muito bem. Tayara Rodrigues. No meu caso, a inteligência chama mais atenção do que o corpo sarado. A Pamela Lery está dizendo que seria o contrário. Não seria o histérico que seria o objeto. Ele se colocaria no lugar de desejo. Ele quem? O obsessivo, Pamela? Ou o histérico? Porque de fato o histérico causa, né? Ele quer causar. Quem tá desafiando? Verônica Moraes, ele tá desafiando. Ele tá te desafiando. Eu? Tô te desafiando? Não será? sei. A gente... É isso, Verônica? A Tayara fez um comentário aqui de que o que atrai mais a ela é a inteligência do que o corpo sarado. Seria ela uma sapiosexual, então? É só ela que pode responder. Mas eu acho que acima de tudo, Evelyn, a gente fala... Você tá perdida, entendendo nada. Fala muito de nomes, mas acima de tudo são pessoas, né? E cada pessoa se organiza de uma forma particular. Então, saindo um pouco desse papo, eu tô desafiando... eu tô confuso, Verônica. Eu tô desafiando quem? A Pamela ou ele? A Pamela Lery está dizendo que o histérico se coloca no lugar de causa de desejo. Concordo, é bem isso mesmo, né? O histérico ele é causador de desejo, ele quer ficar no lugar de causa, o que é um local de objeto. Objeto, causa de desejo. Enquanto que a tentativa de muitos é saciar o desejo do outro. E aí se fica numa conduta que pode se levar a certos comportamentos obsessivos. Rafael, pode repetir a pergunta? Tayara Rodrigues. Não sei que pergunta. Pode repetir você. É porque tem muitas perguntas. A gente está tentando seguir uma ordem. Mas se você lembrar aí, você pode repetir. De alguma forma, acho que a sapiosexualidade ela independe de homens e mulheres. Por mais que tenha uma prevalência nas mulheres. Mas isso tem a ver com cultura, com educação. Sim, é o que a gente abordou no início, né? Elemento cultural, modelo educacional, as nossas experiências de vida. A própria relação do machismo. Sim. E aí eu fico lembrando aqui, não sei se as pessoas que estão hoje, nossas experiências, eu fico lembrando do que o Jô falou na semana passada, sobre o viver. Ele fez uma relação sobre as experiências e o viver. Coisas que passam pela nossa vida e as experiências que de fato ficam registradas e que a gente leva ao longo da vida. Então eu acho que é isso, a gente vai sendo marcado ao longo da vida pelas experiências de fato que acontecem. E aí, junto ao elemento cultural, o modelo educacional, constitui aí os nossos interesses e que também tem a ver com a forma que a gente se enxerga, como a gente tinha falado. Exato. O que você está rindo? A Verônica comentou que o Bruno está te desafiando no raciocínio, está te provocando. Eu acho que é para você a mensagem. Ah, sim, mas isso aí é o tempo todo. Isso é o tempo todo, não é só hoje não. Até dormindo eu faço isso, Verônica. Até sonhando eu tô provocando. Só para você entender, Verônica, na semana retrasada, ele criou um nome de um tema de uma palestra para eu dar, e aí eu tive que me desenrolar a partir disso. Então isso aí é o tempo inteiro. Mas vocês que estão assistindo a gente, vocês se sentem atraídos ou atraídas por pessoas que desafiam vocês? Vocês sentem tesão por isso? Por esse desafio? Por um tipo de provocação que vai te levando a algum nível diferente do que você estava? Porque não é todo mundo que sente prazer nisso. Algumas pessoas se sentem confrontadas e fogem, correm, não sustentam. E eu acho que a sapiosexualidade tem mais a ver com esse tesão nessa provocação, no desafio, no tentar alcançar o outro. Você está trazendo uma reflexão boa, porque muitas pessoas nem sustentam isso. Quando se vem diante de uma pessoa que desafia, que confronta, que faz pensar, refletir, elas fogem. Elas não sustentam essa relação. Porque dá trabalho, né? Muito. Assim, não é uma coisa fácil conviver com pessoas que provocam. A Aline Ribeiro diz que depende. Depende do que, Aline? Qual a sua percepção? A Pamela diz que só sente isso. Tesão em ser desafiado.
Pamela hoje tá ótimo. Pamela aí, tamo junto, hein? Acho que isso é muito... Eu sinto prazer em ser desafiado, em ser confrontado intelectualmente. Alguém me trazer uma ideia e me fazer pensar e eu ter que reformular algum conteúdo. Você Isso pra mim dá muito uma prazer. pessoa inteligente? Não. Seria sua esposa uma sapiosexual? Eu me acho sapiosexual porque tenho a minha esposa. Ó, pô. Gostei. A Thaís é muito inteligente. Será Enfim. Será que ela é também? Eu não sei, só ela pode responder isso. Thaís, você se considera uma pessoa que se atrai por pessoas inteligentes? Responde aí pra gente. Mas para de falar dos outros. Você se atrai por pessoas inteligentes? Sim, com certeza. E não inteligentes também, né? No seu caso... Deixa de ser bobo, cara. Verônica, eu gosto, eu acho mais interessante, mas não sou nada dessa nomenclatura, mas gosto de pessoas inteligentes. Muito bom. Pamela Led dizendo que arrasou. É porque, veja bem, só pra gente poder organizar um pouco, que eu acho que ficou bem confuso hoje. O sápio sexual ele tem uma predileção pela inteligência porque isso desperta nele esse desafio e esse tesão de conviver com alguém que provoca ele. Mas a média, né, as pessoas em geral, não tem esse grau tão elevado. Não. A inteligência é um componente importante? Para a vida, né? Para a convivência, para dar uma informação, para se comunicar. É importante, a gente vai valorizar. O que está em jogo é esse grau acima, a mais. Então, acho que estatisticamente que você está falando, né? eu não tenho números, eu estou colocando na convivência que a gente tem. Não é o mais comum de se ver. E tem pessoas que não dão tanta importância a isso, mas dão importância a outros fatores. Então, não é uma questão de ser melhor ou ser correto. Cada um tem o seu jeitinho aí de viver. Obrigado, Thaís. Viu? Você é uma pessoa muito inteligente. Obrigado. De nada. Enfim. Se perdeu? É porque você quer falar de mim, eu não estou entendendo você hoje. Você está muito Zé Graça hoje, eu não estou acompanhando você. Talvez seja uma forma de fugir. Tem o sápio sexual e tem o sapo sexual. Fica lá. Enfim. Mas sim, estatisticamente, assim, pelo que a gente vê. E aí, não tem como, acho que fica um pouco repetitivo, mas inevitavelmente me remete ao que a gente chama de superficial, né? Mas talvez não, olhando para esse tema que a gente está falando hoje, não é que seja isso, são outras formas de interesse, né? É uma pessoa que na noite, por exemplo, vai se interessar pelo aquilo que está vendo. E aí talvez não tenha nem a possibilidade de buscar a sapiosexualidade nesse contexto. Por ser uma questão de identidade, ela está presente o tempo todo, mas ela não está em uso o tempo todo. Então você pode sim se atrair por alguém porque tem um corpo muito bonito, porque até te impactou porque está muito bem vestido ou vestida, enfim. Sim. Os critérios são vários para você ser despertado a sua atenção. Se estiver errado o português, vocês me perdoem. Mas a relação, o relacionamento para esse tipo de pessoa, ele acaba acontecendo com mais frequência dentro do campo da inteligência. Eu diria que eu tenho um casal que eu acho que deve ser sapiosexual, né? E aí é um casal famoso. A Cora Ronay e o Melô Fernandes, o Melô já faleceu, mas eles ficaram juntos durante muitos anos. E sempre me chamou a atenção as entrevistas que a Cora dá, que ela fala que ela sempre gostou muito de viajar e de conversar. Que quando ela chega de uma viagem e não pode contar dessa viagem para o Melô, porque obviamente ele já faleceu, é como se ela não tivesse viajado. Essas pequenas coisas do cotidiano, que cada casal, cada pessoa sabe da sua vida e não necessariamente compartilha, é que eu acho que falam mais dessa sapiosexualidade. É onde você encontra a troca na relação. Tem gente que tem uma química sexual muito forte, tem gente que tem como dizem por aí, uma coisa de pele, enfim, o nome que queiram dar, mas algo muito mais corporal. Química, cada um chama de um jeito. E tem gente que tem uma questão mais cultural. Sim.
em que a troca de cultura, em que você começa uma conversa e não quer parar, é o que mexe com você, é o que move a coisa de buscar mais experiências, de ser mais provocado, de inovar, de ler para conversar. E você pode ter isso também com amigos. Você me falou, você estava falando em algum momento aí sobre a atração inicial, né, da forma com que se vestir. E aí me veio que eu fui buscar, porque eu lembro que quando a gente abordou sobre amizade, a gente falou alguma coisa parecida. E aí eu estou tentando achar dentro da sapiosexualidade ou das relações amorosas algo que encaixe mais ou menos nisso. Porque o Michel Tournier, ele afirma que a afinidade ela aproxima e a reciprocidade mantém dentro do campo das amizades. E eu fico pensando que a afinidade nesse caso substituiria aí esse primeiro interesse, a forma de se vestir, uma pessoa visualmente legal, e aí essa troca que você falou desse casal aí seria o que ele chamaria da reciprocidade para se manter aquela relação de amizade. Porque para um sábio sexual, uma relação com alguém que não te alimenta intelectualmente não é relação, né? Aquilo vai murchando, vai embora. Por mais que tenha outras qualidades, mas sem essa qualidade principal, a relação fica muito fraca. O que você está pensando? Você fez essa carinha aí de que vai falar alguma coisa. Eu tenho uma amiga que me diz que tirá-la da zona de conforto faz com que ela sinta algo legal. Isso é ser confrontado, porque você só sai da sua zona de conforto quando há algo que te impacta, que te confronta, que te faz se olhar e parar para pensar até que ponto isso está legal, até que ponto isso é assim mesmo. E isso depende de uma característica que a inteligência tem, que é você ter pensamentos, sair do pensamento automático, que é um quadrado, e criar outras possibilidades, fazer rupturas, pensar por outros ângulos. E encontrar pessoas que possam fazer isso com menos preconceitos, com mais ideias, que possam sim ter até suas opiniões, mas discutir outras. Isso você, em outras palavras, é o que você busca até numa terapia. Sim. Né? Alguém que não vai te julgar e que vai poder te oferecer questionamentos que você talvez nunca tivesse tido. Exatamente porque vai te ouvir e conhecer um pouco a sua forma de pensar, a sua forma de funcionar. Então, encontrar alguém que possa te oferecer uma leitura diferente da que você sempre teve é provocar um pouco a sua árvore, balançar um pouco, para você sair um pouco da sua zona de conforto. Você pode escolher sair ou voltar, mas o balançar é necessário. A Bianca Ferreira, quando não há diálogo, a atração não dura muito tempo. Mas aí concorda? Sim, mas aí não entra nesse campo de sapiosexualidade. Mas você acha mesmo que a atração depende do diálogo? Em todos os casos? Não. A gente está falando de sapiosexualidade. Mas eu acho que o comentário dela é abrangente, né? Quando não há diálogo, a atração não dura muito tempo. Depende do tipo de atração da pessoa, pô. Bianca, eu acho que de fato até porque depende de que tipo de diálogo é esse. Sim. Nem todo diálogo é inteligente. Alguns diálogos são tristes. Sim, se a gente for olhar pelo tema que a gente está discutindo e a sapiosexualidade, tá, concordo, porque até porque uma das coisas mais importantes dentro de uma relação sapiosexual são os diálogos, são as formas de conversa, a forma de se colocar, que são as formas que são colocadas como inteligentes. Mas se olhar para outras relações, a gente tem que saber de que atração a gente está falando, de que forma que essa relação se dá e qual é a importância desse diálogo nela. E acho que assim, tem pessoas que se interessam muito pela conquista. E a conquista pode depender completamente das qualidades do outro. Pode ser só um traço físico, pode ser só o conquistar por conquistar. Então, na dinâmica do ser humano, cada um acha um prazer muito particular. E nem todos estão buscando relacionamento. Algumas pessoas estão buscando meramente prazer. E o prazer delas pode estar em qualquer lugar. Pode estar numa conversa de bar, pode estar num beijo na boca, pode estar numa transa, pode estar em lugares muito variados.
Lorena Dalbello, boa noite. Oi, Lô. A Ângela Machado concordou com a Bianca e a Verônica Moraes está dizendo que a gente se atrai com quem conversamos. Somos amigos e existe tesão. Para o relacionamento fluir, né? Se não há tesão, é amizade. Acho que ela já levou para um outro campo a discussão, né? A Janaína Góes. Desafios que te tirem da zona de conforto e gerem discussões construtivas são interessantes. Mas quando num casal, uma das partes se julga superior e tenta diminuir a outra, a situação é bem complicada. As pessoas estão levando para um campo bem polêmico. O nego já está querendo aí o divórcio, né? Já está no campo do divórcio. Vou comentar aqui a Verônica porque eu achei interessante. A gente se atrai com quem conversamos. Somos amigos e existe tesão. Ou seja, pelo que eu entendi, Verônica, é que na relação a dois tem o campo da amizade e tem o campo do tesão que coexistem. E que quando só tem a amizade, fica uma relação sem tesão, sem química sexual, fica algo frio que é só amizade. Você já falou aqui embaixo que discorda. O que eu acho que numa relação a dois, ou é amigo ou é... Porque se tem interesse, sai do campo de amizade. A gente falou disso na outra live. Sim, mas fica à vontade para responder. Eu acho que para ser amizade, ambos têm que alçar mão do interesse sexual, enfim, do outro. Porque é possível que tenha... Mas é só tesão? Não. O que é esse além? Que eu acho que é isso que ela chamou de amizade, mas pode ter outro nome. Uma relação a dois se sustenta só pelo tesão? Não, até por isso a gente vê aí casais que estão anos juntos e que cada vez mais ficam espaçados as relações sexuais. E aí eles são só amigos? Não, não acho. Eu acho que é esse o ponto. Talvez ela tenha se expressado de uma forma diferente da sua. Mas o que eu entendi, pelo menos, é que numa relação a dois, num relacionamento amoroso, você tem um campo que é do relacionamento fraterno, amigo, amor, o nome que cada um queira dar, e tem o campo do tesão sexual, e que essas coisas precisariam existir juntas. Ah, sim. Tá, eu concordo. Pra estar num relacionamento. Porque só com a amizade sintonia. Não é casamento, é um relacionamento amoroso. Sim. Em termos sexuais, né? Sim. E só sexo também fica uma coisa muito divertida, mas talvez pobre para um relacionamento. Sim. E o que a Janaína... Se não foi isso, Verônica, você corrige a gente, tá? Que a gente tentou aqui pensar um pouco sobre o que você falou. A Janaína está dizendo que desafios... A questão do desafio ser equilibrado e não alguém se sobrepor ao outro, se julgar superior. Porque aí a situação é complicada. Acho que eu vou trazer uma polêmica, Janaína. Será que o problema está só em alguém se sentir superior ou está no outro se sentir inferior? Porque aí é um casamento, né? Casamento, eu estou dizendo de encaixe. Encaixe entre alguém que se acha muito com alguém que se acha pouco. E aí é bem tenso, né? A chance de ter conflito é enorme. Mas acho que tem participação dos dois, né? Alguém que se acha muito não se relaciona sozinho. É verdade. Tem que ter alguém que bata palma para essa loucura. Então acho que tem aí algo do que cada um doa, o que cada um espera para si. Porque volta para a questão das identidades. Sim. Se você quer um super poderoso, pode ser que ele talvez não consiga ser humano. Achei ótima a colocação da Pamela. Famosa frase de Nietzsche. Lê aí, por favor. Case com alguém que você goste de conversar, porque no fim é isso que resta. Eu tenho uma amiga que tem me falado muito sobre isso, né? A gente conversa sobre essas coisas. E ela fala assim, não adianta beleza. Porque se você tem, sei lá, um corpo bonito, cabelos lindos, olhos claros, enfim, os olhos ficam menos claros com o passar do tempo, os cabelos já não são mais interessantes, o corpo também não. E o que fica são as boas conversas, são os divertimentos ali na conversa, os dois. E eu concordo, eu acho que é isso. E aí é justamente onde aponta, sabe, a sexualidade. Porque isso tudo vai embora.
Mas acho que também envolve o que cada um busca. Se você busca uma transa, você está buscando algo no presente. Relacionamento, ele em geral, envolve um investimento de longo prazo. E por isso acaba culminando na questão do envelhecimento, da estética mudar, das rugas aparecerem, da potência, tanto sexual quanto das habilidades e da mobilidade diminuir. Então o investimento a longo prazo envolve alguns pedágios. E que você vai se moldando a eles porque você ainda vê algo ali que vale muito a pena. Seja a inteligência, seja o cuidado, o carinho, a admiração, o nome que cada um der. Mas para uma transa, para algo descompromissado, você pode usar a inteligência como critério, mas sem nenhuma expectativa de futuro. Sim. Você pode transar com alguém que você pode conversar e não querer passar a vida com essa pessoa. Complexo, né? Eu acho simples. A Janaína gosta colocando aqui que seriam as duas coisas, mas nesse caso seria sapiosexualidade. No caso que ela citou de alguém que sofre do outro se sentir superior, eu acho que é bem burro, né? Não é sapiosexual, não é muito inteligente. Qual é o contrário de sapiosexualidade? Não sei, eu acho que é o oposto. Seja lá qual for o nome, deve ser o oposto da sapiosexualidade. É porque eu acho que não tem esse tipo de atração assim, específica, né? Eu fui procurar alguma coisa sobre atração com pessoas que, sei lá... Mas assim, com todo o respeito, que a gente está falando aqui brincando do ser bem burro, existem questões que têm a ver com a autoestima. E isso é muito sério, né? Sim, não é piada, é sério. Muitas pessoas se sentem tão fragilizadas, tão pouco competentes ou habilidosas, que elas acabam buscando alguém que possa suprir isso nelas. Alguém que vai dar conta de tudo. Sim. E pode ser que o preço seja exatamente viver nesse desnível de alguém que se acha muito, porque a pessoa deu esse poder, buscou a dedo e escolheu. Você é super poderoso, então você, com quem eu vou ser parceiro ou parceira. Só que isso tem preços, que é a pessoa realmente acabar atropelando, às vezes, a outra. Por isso que cuidar da autoestima, melhorar sua segurança, sua confiança em você mesmo, é fundamental para uma relação mais equilibrada. Porque eu acho que, voltando ao comentário inicial dela, eu acho que fala muito, pelo menos da forma que eu li, é uma relação já construída, o que me remete lendo aquilo ali. E a forma com que cada um vai se colocar nessa relação, porque um vai despertar o interesse no outro pela inteligência, enfim, é a inteligência que é falado aqui na sapiosexualidade. Mas ter esse cuidado de não se colocar como inferior diante dessa relação, porque aí vai culminar nisso aí. Porque acho que aí entra o... A autoestima, ela ao invés de levar, ela cai, rebaixa. Desce, rebaixa, diminui. Isso, diminui. E aí o outro vai, consequentemente, às vezes num movimento quase que involuntário, ficar numa situação de superioridade, porque você já se coloca numa situação de inferior. Então acho que é isso. Você fala muito sobre que a relação não é uma troca, que você fala, são negociações. E eu penso muito sobre isso, porque na construção de uma relação tem que ter esse cuidado nas negociações ali. Eu não sou inferior, então você também, consequentemente, não vai ser o superior. Peraí. E aí, dentro dos diálogos, das formas com que isso vai sendo construído, é que tem que ser muito claro. E eu já ouvi essa frase e eu acho ela muito importante. O preço de não escolher é muito caro. Muito. Porque não existe essa opção. Não existe a opção de não escolher. Porque em algum momento você vai perceber que você acabou escolhendo. Sua omissão é uma escolha, né? Então, na relação a dois, usando esse exemplo da Janaína, se o outro tem muito poder, é porque você não está assumindo o seu papel. É porque você não está querendo se comprometer. É porque você não está querendo fazer a sua parte. Então não dá para só culpar o outro por ele estar nesse lugar. Quem deu esse lugar para ele? Quem permitiu? Quem aceitou? E aonde você estava esse tempo todo? Verdade. Então acho que muitas pessoas acabam tendo relações desniveladas porque o outro pode sim ser muito excessivo,
mas alguém está sendo ausente, né? Isso você também fala nas relações familiares, né? Se tem alguém superdimensionado, funcionando acima do que deveria, porque tem alguém que está deixando de trabalhar. Sim, são as funções ali, né? Dentro de uma dinâmica familiar. Cada um tem a sua função, e se alguém superfunciona, alguém tem que subfuncionar. E aí o negócio se perde, pô. Então acho que até na relação da sapiosexualidade, se você só admira a inteligência do outro, mas não desenvolve a sua própria, pode ser que em algum momento essa pessoa muito inteligente encontre outra pessoa muito inteligente. Sim. Então, as relações, elas se sustentam porque elas são provocativas, né? Na palestra que eu dei na Estácio, no final me perguntaram, tá, mas para que serve a psicanálise então? A resposta é que a psicanálise, acho que vou me manter na psicanálise, ela não vai te dar respostas, ela vai te provocar a buscar as respostas. E isso é o que eu acho que envolve um relacionamento. Não é chegar com tudo pronto, mas é construir alguma coisa junto. Seja pela inteligência, pelo humor, pela disponibilidade, pelo cuidado, pela força muscular, pela paciência, seja lá pelo que for. Se não tivesse construindo nada, de que adianta? É romântico agora. Eu não acho romântico, eu acho bem realista, porque... então foi um romântico real. Enfim, eu acho que o romântico... Por que eu digo que não é romântico? Porque o romântico espera que isso aconteça sem esforço nenhum. Entendi. O romântico espera o príncipe encantado ou a princesa no castelo, que vai ser pronta, né? Relações prontas. Fast food de relação. Você vai lá na prateleira, pega uma e usa. Não é assim. Lamento, não é assim. As relações, elas são construídas. Você pode, já falei isso aqui em outros lugares, você pode ter vários relacionamentos passados, mas se você achar que sabe tudo e está pronto para uma relação, está enganado. Ninguém está pronto nunca. A gente está sempre em desenvolvimento. Sim. A Shirley está aqui com a gente. Boa noite, Shirley. Então acho que tem que ter esse cuidado, sim, de entender que sapiosexualidade é uma atração pela inteligência, pela bagagem cultural, pela troca intelectual, mas que para um relacionamento só isso também pode ser pouco. Sim. Não adianta só olhar para o outro sem que a gente olhe para a gente. Porque vai cair no que a Janaína colocou, que é esse desnivelamento das relações. E claro, nenhuma relação se mantém nivelada o tempo todo. Eu diria que é muito mais um andar de bicicleta em que cada hora um pedal está num lugar, mas é por isso que mantém o equilíbrio, do que algo estável, né? Estável é só a morte. Uma gangorra, talvez? Pode ser uma gangorra. É. Pode ser um balanço, pode ser qualquer coisa que tenha movimento, porque parado não dá para ficar. Mas esse movimento se dá pela provocação, por causar algo um no outro. Seja transmitir conteúdo e provocar que cada um saia daqui hoje pesquisando sobre a sapiosexualidade ou sobre qualquer outro assunto que a gente abordou, seja refletir sobre a sua relação. E um comentário que está aqui, que é muito legal, da Evelyn, que a gente fica muito grato, é: sou tão feliz por vocês estarem sendo responsáveis por uma maturidade que venham tendo em relação a casal, filhos, etc. Gratidão pelas lives. Evelyn, esse feedback é muito legal, é muito importante pra gente. Mas isso que a gente faz aqui é um recorte bem superficial do que é o processo terapêutico. O que a gente faz aqui não é terapia, não é psicoterapia, é um debate, é expor ideias, é expor um pouco do que a gente sabe, do que a gente vem aprendendo, é dividir. Mas e aprender também, muitas vezes, com os questionamentos que eles fazem, né? Porque eu fico pensando que ao longo das lives, às vezes, vem perguntas e nós não somos obrigados a saber tudo, nunca. Perguntas que a gente não tem essa resposta para dar na hora. Mas força a gente buscar depois, força a gente tentar aprender. A cada semana, hoje eu estava conversando sobre isso. Como que amplia o nosso campo de conhecimento, porque a cada live que a gente vem fazer, a gente precisa buscar alguma coisa de conhecimento, de bagagem, para poder debater com vocês, para não ter a falta de respeito de chegar aqui cru e no meio de um debate a gente não conseguir sustentar uma hora falando sobre um determinado tema sem que a gente tenha o mínimo de conhecimento. Então, não faz essa cara de orgulhoso não, rapaz.
Então, assim, é importante. Vocês aprendem com a gente, mas também a gente aprende com vocês. Isso é provocação. O que sustenta as lives é exatamente a gente ser provocado por vocês. E provavelmente a gente conseguir de alguma forma provocar vocês também. Essa é a relação de desejo. Essa é a relação que a gente busca de equilíbrio. Não é questão de todo mundo saber no mesmo nível, mas de cada um saber no seu nível e poder trocar. E é isso que faz a coisa funcionar. Gabriel Guimarães com a gente. A Lorena está falando aqui uma coisa legal, né? Acho que entra em questão também qual o significado de inteligência para cada um. Até porque inteligência não é uma coisa só, né? Existem alguns autores que falam de vários níveis de inteligência, vários tipos de inteligência. E eu gosto muito de uma frase que o Jorge Forbes falou, eu já usei num texto meu, né? Pessoas inteligentes não casam. O que vocês acham disso? Pessoas inteligentes não casam. Posso sair agora? Você é burro porque já casou. Eu sou um imbecil completo que tô casado, então. A questão é que não é nesse sentido, né? E aí, por isso que eu lembrei dessa frase, Lorena, porque do significado de inteligência. Pessoas que só usam a razão para se relacionar vão ter muita dificuldade no campo do amor. Porque o amor não tem razão nenhuma. O amor é um caos. E há uma grande coisa interessante para a gente pensar que ilusão achar que encontrar um amor é encontrar a felicidade. Amar dá um trabalho, dá uma dor de cabeça, tem tantos momentos de infelicidade. Então, quando o Jorge Forbes fala ou afirma isso, que foi num programa chamado Saia Justa, há alguns anos atrás, ele está falando que se você se prende à inteligência enquanto razão e começa a fazer cálculos para escolher com quem você vai se relacionar, provavelmente você vai ser incapaz de sustentar um casamento. Vai ter uma dificuldade absurda em conseguir ter uma relação que seja satisfatória para você. Porque o amor está para além da razão. A razão não dá conta do amor. Por mais que a gente passe horas aqui discutindo filosofias, campos científicos, abordagens psicológicas para pensar em amor, não vamos dar conta dele, porque cada um ama de uma forma, tem uma intensidade diferente e valoriza coisas diferentes. Então, por isso que talvez é preciso pensar até que ponto a inteligência também não pode ser perigosa. Se a gente pensar, por exemplo, como a inteligência pode ser perigosa, alguém muito inteligente criou a bomba atômica. Alguém muito inteligente dominou metade da Europa ou mais. Pessoas inteligentes não são só pessoas boas. Pessoas inteligentes também podem ser pessoas más. Assim que entra a questão da inteligência como não ser só algo positivo. Depende do uso e do significado que cada um atribui a ela. Por isso que uma relação a dois, ela depende de algo que está para além da inteligência, que é o cuidado, o carinho, o respeito. Sim. A troca, o investimento, porque uma relação, se não for investida, tende a uma hora ela se diluir, né? Eu acho que está entrando mais na questão da sustentação de uma relação, né? Sim. Porque, mesmo falando da sapiosexualidade, pensando novamente no que a Janaína trouxe aí, inicialmente, a questão da provocação, do tirar da zona de conforto, vai atrair. Mas pensar até que ponto isso pode ser saudável. Falo saudável porque é uma coisa muito subjetiva, né, nesse sentido que eu estou falando, para essa pessoa que se atrai por esse outro inteligente. Porque inicialmente é tirado da zona de conforto. Mas será que você sustenta isso por muito tempo? Será que ao longo do tempo você vai começar a se colocar numa situação de inferioridade e isso se perde? E existe a questão do como fazer as coisas, né? Sim. Porque tem várias formas de provocar. Você tem o humor, você tem a grosseria, você tem
a sutileza de você falar algo mais cifrado e o outro decifrar. Existem várias formas de provocar. Não existe uma só. A questão é você descobrir qual é a forma que você se sente bem, qual é a forma que você gosta, qual é a forma que funciona pra você. Tem gente que é muito bem humorado, mas não entende sarcasmo. Sim. E tem gente que é até mal humorado, mas é extremamente inteligente. Qual é a inteligência que te atrai? Por isso que esses comentários que vocês fazem são importantes, porque não é só uma questão de quem é o outro, é uma questão de quem é a gente. Se eu não sei quem sou eu, o outro tanto faz. Não adianta eu mudar de outro. Tem que mudar de eu? Tem que mudar de eu, exatamente isso. Porque se você não sabe quem você só vai trocar 6 por meia dúzia. Sim. Você vai daqui a pouco, vai passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai estar com alguém com um perfil muito parecido com o anterior. Então acho que é preciso ter uma abrangência maior de sim, refletir sobre quem é o outro, que características esse outro tem a oferecer, quais são as coisas que você se encanta e quais são as coisas que não te agradam, mas acima de tudo sobre quem é você, quais as características que você tem que agradam ao outro, que te agradam, que você admira em você, por que está desse jeito, por que você deixou que acontecesse para chegar no ponto que chegou, até que ponto ter um interesse pela inteligência, que é muito bacana, mas que inteligência é essa, como você lida com isso, é só o outro que é inteligente na relação, você faz o que nela? Qual é o seu papel nessa relação? A Lorena está fazendo um comentário aqui que realmente super concorda. Até porque, segundo Jung, as relações, o amor e a paixão acontecem no nível muito mais profundo da nossa psique. Acontecem através das sombras, da ânima ou ânimos. A Lorena é psicóloga junguiana e traz essa contribuição aqui pra gente. Nos relacionamentos com parceiros invisíveis, ou seja, de alguma maneira com nós mesmos. Eu entendo que se relacionar é sempre uma relação com a gente. Inicialmente. Não. Se sustenta para sempre isso? Se não sempre. Toda relação é com a gente. E o outro, não adianta na história. Como espelho. O que você se apaixona é por aquilo que você tem ou gostaria de ter no final das contas. Por isso que é com a gente. A questão é que se você é alguém que acha que você é extremamente incapaz, incompetente, burro, e você se apaixona por alguém inteligente, o que tem de você nisso? Que poder é esse que você está atribuindo ao outro que você não está vendo em você? Toda relação ela tem algo da gente nela. Não existe relação que só tem o outro. Nesse sentido eu concordo. E qual é o outro? Me conta aí, fala aí. Não, a forma inicial que você falou que é uma relação, como é que você falou? Com a gente, eu me perdi agora a frase. Toda relação é com a gente. Lorena tá dizendo isso. Isso, Bruno. Boa, garota. Obrigado, Lorena. O problema é que a gente às vezes não se enxerga. Isso. Mas é muito mais fácil enxergar o outro. É muito mais fácil atribuir características ao outro. É mais cômodo, é mais confortável, seja para culpar ou para enaltecer, para deixar o outro maior do que ele é. Acho que eu estou com 80% dos meus pacientes no consultório com essa questão. Essa questão de... Quais são os outros 20%? Qual é a questão deles? Os 20%? Não, você não tem outros. Eu sei, eu tô aí. brincando. O que está em jogo é a gente perceber que não é ruim a gente ter essa característica de se apaixonar por coisas que nós valorizamos, porque não teria relação se não fosse assim. Você não compra um picolé se você não gostar dele. Se você comprou um picolé que você não gosta, isso está falando de você. Por que você está se maltratando comprando um picolé que você não gosta? Por quê? Cada um que responda. Eu compro só o que eu gosto. No máximo eu vou comprar para alguém aquele que ela gosta, ou que ele gosta, para agradar. Mas eu não vou comprar algo que eu não gosto para mim. É um pouco, parece exagero, mas se a gente olhar na vida cotidiana, acontece com frequência. Quantas coisas a gente não diz para agradar o outro ou para não ofender? Quantas coisas a gente não faz para poupar o outro de algum tipo de sofrimento ou mal-estar? Tem texto prontinho sobre isso que eu vou soltar na sexta-feira. Então, já estamos aqui adiantando. Então, acho que entender que cada um tem um tipo de atração, fazendo já um pouquinho de um resumo, porque a gente já está caminhando para o encerramento. Cada um acha no outro características que vão sim despertar esse tesão, essa atração, esse encantamento.
Mas a sustentabilidade envolve perceber o que tem de você nisso. Porque não se trata, nenhuma relação se trata apenas do outro. O outro fez, o outro não fez, o outro falou, o outro não falou. Isso é o que a gente vive na consciência, né? No dia a dia, no olho. Mas a questão é o que a gente deixou de dizer, o que a gente está vendo ali que faz compensar passar por certas coisas desagradáveis. Por que a gente continua investindo em algumas situações quando a gente não enxerga mais nelas algo de valor? Isso é muito importante. E por que a gente não está investindo nas relações que a gente atribui valor? Será que é porque às vezes a gente não está investindo na gente? Por isso a questão que toda relação é com a gente. Porque se você não investir em você, se você não apostar nos seus potenciais, naquilo que te agrada, como encontrar uma relação satisfatória? Essa conta eu acho difícil de fechar. E aí acaba a gente tendo relações insatisfeitas ou difíceis porque a gente está investindo sem perceber no que ou como, né? Sim. Cara, eu tô lembrando de uma intervenção que eu fiz em uma das minhas consultas, que eu vinha percebendo exatamente isso, a falta do investimento que o meu cliente vinha fazendo, e eu perguntei, eu questionei quem era ele naquela relação, porque eu não estava conseguindo enxergar. Era sempre o outro, e eu tive dificuldade de enxergar ali quem era ele. A partir disso foi se desencadeando a separação. Mas... eu acho que... porque ele começou a refletir e foi buscar quem ele era. Eu acho que toda relação, quando ela começa, ou pelo menos quando ela existe, a ideia é que ela perdure, né? Acho que ninguém investe numa relação torcendo para que ela acabe. Pode até existir, mas não é o mais frequente. Mas o que faz ela durar, né, é como as pessoas se relacionam. Eu acho muito importante, eu gosto muito dessa frase, não é o amor que sustenta as relações, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Poético. Não é minha essa frase, adoraria que fosse, mas eu também não sei quem é o autor. Então é muito importante a gente ter esse cuidado de não achar que amor dá conta de tudo, ou que inteligência dá conta de tudo, ou que qualquer coisa dá conta de tudo, porque não dá. Relação é conjunto, é uma obra inacabada que a gente espera que não acabe mesmo, né? Porque a hora que ela estiver pronta, que acabar, acabou. É isso. Então acho que a gente precisa encerrar. A gente agradece muito a participação de todo mundo. É muito legal ter pessoas aqui novas participando. Sempre que puderem, mandem suas perguntas, sugiram temas. A gente está aberto aqui a tentar sempre fazer algo que seja do interesse de vocês. Compartilhem a live com os amigos, indiquem para as pessoas, curtam nossa página, se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é o Motiva Consultoria para Psicólogos. Todos os vídeos que nós já fizemos estão disponíveis, com os convidados também. Então é isso, a gente agradece. E claro, se você é um sábio sexual, seja feliz sendo sábio sexual. Busque sempre se satisfazer respeitando as pessoas, claro. Mas viva a sua sexualidade da melhor forma possível. Se você não for, também viva a sua sexualidade da melhor forma possível. E pessoal, o Bruno sempre fala disso, mas se tiverem ideias de algum tema, de alguma coisa que vocês queiram que a gente traga para a gente debater, fiquem à vontade, deixem mensagem aí na nossa página, Motiva Consultoria para Psicólogos, mas no Facebook está como Motiva Psi. Bom, que às vezes algum colega ou outro que nos assiste aí dão ideias e a gente tenta trazer para poder debater com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. A gente volta quarta-feira que vem. E até mais. Boa noite. Eu já me despedi, você precisa levantar e apertar o botãozinho então agora. Tá.